Olá, amigos do nosso estudo bíblico da Missão Evangélica aqui de Pomerode. Seja você também muito bem-vindo para esse tempo em especial, onde o foco mesmo é ter um texto diante de si e podermos olhar com um pouco mais vagar, com um pouco mais de atenção para textos. No momento estamos estudando o livro de 2 Reis, ou melhor, as histórias dos profetas Elias e Eliseu, 1ª e 2ª Reis. Últimos dias, naturalmente, então, o livro de 2ª Reis, hoje capítulo 5, 1 a 19. Enquanto você vai procurando na sua Bíblia, nós temos o hábito de não ler os textos aqui, até por uma questão de tempo, para não tornar tão longo os nossos vídeos. Também convido você a se inscrever no canal e poder, assim, ao natural, acompanhar a programação que a gente tem, tanto o estudo bíblico, quanto também o nosso tempo com Deus nas quartas-feiras, ali por volta do meio-dia. Enfim, como dito, 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 19, eu coloquei um tema sobre essa história, e o tema é Dilemas da Vida. E esse tema e essa história, ela tem a ver com alguns personagens. E eu destaquei bem poucos personagens, tem mais gente que aparece, mas a ênfase são 3. O Naamã, uma menina que a gente não sabe o nome, e o profeta Eliseu. Então eu quero olhar esse texto, esse tema, Dilemas da Vida, na vida dessas 3 pessoas que eu acabei de mencionar. Vamos lá, então. Naamã, um nome um pouco diferente, e a Bíblia diz que ele era um homem, um militar, era um homem de uma conduta rígida, era um homem muito bem sucedido, era um homem bem conceituado. Naamã era um homem famoso no seu reino sírio. Ali ele servia o seu senhor, o rei dele, e a Bíblia diz que por meio do Naamã, Deus havia dado vitórias ao exército sírio, sem entrar em mais detalhes, né? Então, a gente poderia fazer uma primeira suposição aí. Será que esse homem tinha algum vínculo com o Deus dos judeus? Ele era um pagão, o Naamã era sírio, ele não conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas a Bíblia diz claramente que por meio de Naamã, Deus dera vitória para o exército que ele comandava. Ou como entender, por outro lado, que Deus usa um pagão e por meio dele Deus dá vitórias para aquele exército de uma nação que não anda conforme Deus. Enfim, a gente não tem resposta para isso, são suposições que eu faço, são teses que eu levanto, mas uma resposta última a gente não tem. O que fica claro para mim, nesse sentido, é o seguinte: as coisas que nos acontecem, as coisas que aconteciam com o Naamã, as coisas que aconteceram durante toda a história da humanidade, elas sempre, invariavelmente, passaram pelo plano, pela vontade, pela anuência de Deus. Verdade é que tem coisas que a gente não explica, que a gente não entende, que a gente até não concorda. Mas em nenhum momento a gente pode dizer ou pensar, inclusive, que Deus estivesse dormindo e por isso aconteceu alguma tragédia. Então, se a Bíblia diz que Naamã foi usado para Deus dar vitória, porque aquelas vitórias que aquele homem teve não foram sua estratégia militar, não é o poderio militar dos sírios que estava em alta, até pode ser que sim, mas a vitória veio da parte do Senhor. Afinal de contas, Deus está no controle. O dilema desse homem, são dilemas da vida, é o nosso tema que eu coloquei no estudo aí. Qual é que era o dilema dele? O dilema dele é que, apesar de ter ganho vitórias de Deus, ou da parte de Deus, Deus o usou para ser um homem vitorioso. Apesar dele ser um homem famoso, talvez coroado de medalhas,
ele era um leproso. E a lepra era o terror das doenças da antiguidade. E isso, naturalmente, limitava profundamente aquele homem. Ele não poderia ter uma convivência sadia, normal, ele não poderia ser muito sociável em função disso, haja vista a questão de a lepra ser muito contagiosa. E do jeito que o texto descreve essa situação, buscar saúde, buscar cura, era o que aquela família mais desejava. Mas a medicina da época não tinha essa possibilidade. A coisa começa a tornar-se melhor, acende uma luz no horizonte, com o segundo personagem que nós vamos tratar agora, que é a menina escrava que estava justamente na casa deste Naamã. Ali diz no texto que nós estamos estudando, 2 Reis 5, verso 2, esse eu vou ler: tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Veja só, uma menina foi raptada, foi levada embora, ela era uma judia, foi levada para a Síria, ali ela perdeu os seus pais, não que eles morreram, mas ela se distanciou deles, ela perdeu os vínculos familiares, ela perdeu os vínculos sociais, os amiguinhos dela se foram, ela perdeu a sua religião, ela perdeu a sua pátria, possivelmente o seu idioma, e perdeu, sobretudo, a sua liberdade. E era só uma menina. Então, o prejuízo dessa mocinha era muito grande, inimaginável para nós. Nós não conhecemos uma realidade nem parecida com essa. Agora, a gente diz assim, ironia, né? Ironia do destino, ou coincidência, ou coisa assim, a gente diz às vezes. Mas olha onde essa moça estava servindo como escrava, justamente na casa de Naamã. Bom, o texto disse antes que tropas da Síria invadiram Israel. Isso significa que aqueles homens que raptaram a menina anônima, aliás, eu gostaria, se pudesse saber o nome dessa menina, eu faria algum esforço para isso, mas não, enfim, não tem como. As tropas que levaram essa menina embora estavam a serviço de Naamã. E essa menina então vai servir justamente na casa de Naamã. E pela lógica, essa menina teria, digamos assim, todas as razões do mundo para fazer um mau serviço lá na casa de Naamã, para ser uma menina que não iria colaborar com a sua função de escrava lá naquela casa. Mas olha só o que ela faz. Verso 3. Um dia, essa menina, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina, que tinha muitas razões, ou razões de sobra, para simplesmente calar, para deixar o Naamã apodrecer vivo por causa da lepra. Essa menina vê no seu senhor alguém que deveria estar em contato com o profeta que a menina sabia e cria nele, porque sabia que aquele homem é um homem de Deus e ele poderia restaurar a saúde de Naamã. E aqui tem uma outra ironia ainda, né? A menina crê nisso, crê assim, mas curiosamente a sua nação e a sua condição de escravos, ou de escrava, melhor dizendo, parece que depõe contra a sua fé, porque ela poderia pensar: puxa, onde estava Deus que me permitiu chegar até aqui? Mas ela não confunde as coisas, e ela entende que Deus tem algo para fazer na vida daquele homem, daquele Naamã. E ela foi o pivô, ela foi o ponto de partida para que Naamã tivesse, a partir de agora, a maior das suas vitórias. Não uma vitória de estratégia militar, mas a vitória sobre a lepra. Claro, se bem que não foi uma coisa que ele conquistou, mas seria o maior trunfo que esse homem poderia receber
não um elogio do seu rei, não alguma honraria militar ou política, mas receber a cura. E tudo isso começa onde? Começa com uma menina que teria razões, que vivia o seu dilema, teria razões para ser uma pessoa contrária à cura do seu Senhor. O outro personagem da nossa história é o profeta Eliseu. O Eliseu, digamos assim, estava alheio a tudo isso. Isso que nós falamos até aqui acontecia lá na Síria. Em algum lugar ao sul da Síria, na cidade de Samaria, estava o profeta Eliseu. E quando a história da cura de Naamã, ou aliás, do profeta Eliseu chega aos ouvidos de Naamã, Naamã vai falar com o rei, e então esse Naamã monta uma comitiva e eles vão a Israel procurar esse profeta. Por algum equívoco, esse pessoal acaba parando no palácio do rei judeu, ou melhor, do rei de Israel, possivelmente o rei Jorão, e inclusive ali dá um mal-entendido entre o rei Jorão e aquela situação toda, e logo depois o Eliseu fica sabendo de que estava ali alguém à procura de cura, à procura de saúde, de purificação da sua doença. Então o Eliseu vai interagir com aquele homem, com o Naamã, e o Eliseu diz que o Naamã devia ser enviado para ele. E aí tem aqui uma curiosidade muito interessante. O Eliseu chama o Naamã para si, ele convida e diz lá que o Naamã deva procurá-lo, mas, ironicamente, o Eliseu não recebe o Naamã. O Eliseu apenas manda recados, ele apenas manda dizer, faça isso, faça assim, vai lá no Rio Jordão, afunde 7 vezes na água e você vai ficar curado. O Naamã fica muito irritado com aquilo tudo, por quê? Porque ele tinha um imaginário de que o Eliseu iria vir, iria talvez fazer uma oração, iria fazer um cerimonial religioso, iria fazer uma invocação cultica, alguma coisa assim. E ele ficou tão decepcionado que ele pensou em ir embora. Então ele é convencido pelos seus súditos a fazer aquilo que lhe havia sido proposto. Esse Naamã, um homem grande, um homem, humanamente falando, poderoso, ele tem que se despir do seu orgulho. Ele que pensava ser recebido com um certo cerimonialismo pelo Eliseu, Eliseu nem dá as caras. Então esse homem precisa descer e vestir as sandálias da humildade e precisa aceitar uma simples sugestão de um homem que ele nem viu, e ali então ele vai experimentar o seu segundo dilema. Então o Naamã agora vive um segundo dilema, um dilema muito interessante. Ele experimenta a cura, e quando ele sai curado das águas do Rio Jordão, então ele vai conhecer o profeta Eliseu. E nesse momento ele toma uma atitude muito interessante. Ele pede para levar uma porção de terra, essa porção dividida para a carga de 2 mulas, e sobre essa porção de terra que ele estaria levando para a Síria, lá para a sua cidade, para a sua casa possivelmente, ele diz que era lá na terra de Israel, ali onde ele experimentou a cura. É sobre essa terra que ele queria fazer a sua devoção, o seu momento de espiritualidade, as suas orações para o Deus que lhe trouxe libertação. E o dilema dele consistia no seguinte, porque ele disse que ele precisa do perdão e do entendimento, da compreensão do profeta Eliseu, porque ele acompanhava o seu rei nas suas orações e na sua religiosidade pagã. E daí ele diz para Eliseu alguma coisa mais ou menos assim, que Deus perdoasse ele por estar tomando aquela atitude de se inclinar diante de uma divindade que agora ele havia descoberto que não podia ajudar de forma alguma.
Mas o interessante que fica ali é essa compreensão daquele homem que dali em diante ele quer levar a vida com Deus a sério. E eu deixo uma palavra para a gente refletir um pouquinho, pensando na nossa menina, pensando naquela mocinha que teve esse dilema muito sério na vida dela. A pergunta é: o que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Essa menina passou por alguma coisa muito grandiosa, muito violenta, e ela sobreviveu, e ela viveu, e ela ainda pôde ajudar o Naamã. O que eu faço com os solavancos que a vida está me dando? Como é que eu lido com isso? Que Deus te abençoe.